Olá! Hoje estamos na propriedade da família Somacal e a família vai nos contar como surgiu a Vinícola Unitá. Uma história muito bonita, uma experiência de vida, uma experiência de sucessão familiar que vale a pena conferir. Eu sou Davi Somacal, filho do Albino Somacal, neto do Frederico Somacal. Desde quando eu era pequeno, a gente trabalhou com o vô, praticamente, com o nono, e ele sempre me incentivou e lava a pipa e bota dentro na pipa e tira fora. Nós éramos pequenos e nós passávamos nas portas das pipas. E ele era sócio de uma cooperativa, e infelizmente a cooperativa faliu. E ele sempre gostou de vinhos, gostou de mexer com isso aí. Então, vem desde lá, desde pequeno, e aí a gente, em vez de seguir, porque como a cooperativa faliu e se desanimou, a gente partiu, quando eu casei com 21 anos, e começamos a trabalhar com porco. Mas não deu muito certo também, porque era muito prejuízo e em cima de tudo. E eu fui para o caminhão, porque era uma profissão também que eu gostava. Puxador de galinha há 19 anos, mas no meio disso eu tinha que ter meu negócio, né? E aí fui lá fazer vinho, lá na cidade. E fui fazendo vinho, 150 litros, comecemos e chegou numa quantidade que não dava mais. Daí eu pedi para o meu irmão, disse, tu quer fazer uma sociedade? Fizemos uma sociedade. Como ele tinha as pareiras já, as pareiras plantadas, fizemos vinho. Fizemos juntos, daí fizemos lá em Serafina, primeiros 2 anos, depois ficou pequeno, daí resolvemos fazer a cantina, né? Mas assim, eu puxo o frango ainda e de estressar, se estressar um pouco menos, é isso aqui que eu gosto de fazer. O nono sempre me incentivou de primeira coisa, ele gostava de tomar o vinho dele, todos os dias ele tomava o vinho dele. E aí voltemos para trás, continuamos a puxar frango de noite, de dia viemos aqui trabalhar na vinícola, e é isso aí, que nós estamos fazendo, eu e meu irmão junto, fizemos uma sociedade com a vinícola, ele tem as pareiras, então é separado as coisas, a vinícola compra a uva dele, um ajuda o outro, eu ajudo ele nas pareiras, ele me ajuda na vinícola, e vamos indo. Cada um faz a parte dele. O meu irmão ele é responsável pelos pareirais, então eu não entendo muito pouco disso, ele se especializou nisso. E daí eu me especializei no fazer o vinho, que faz 15, 16 anos que eu fazia, e andamos pegando um enólogo, e aí me especializando nisso. Mas daí veio de registrar a vinícola, daí tivemos que pegar mais uma. Que a minha filha, ela disse assim, se tu te interessar com isso, eu levo para frente e registrei. Se tu não te interessar, eu paro por aí, porque não tem como fazer tudo em uma ou duas pessoas. E aí ela ficou com a parte burocrática. Tudo que é papel e coisas é com ela. E aí ela é a responsável, porque no futuro, se ela quiser levar isso aqui, está ela ali para levar para frente. E então ela é o braço direito nosso, porque sem ela nós não vai dar não. Mexer com celular e com muita tecnologia, e se tu não mexe com isso, não tem como. Então ela resolveu vai seguir o que nós estamos fazendo. Outra coisa que eu sempre, de 15 anos atrás eu fazia vinho, hoje eu sinto vergonha do que eu vendia. Isso não era vinho, isso era acidez, era... Vinagre não, porque o meu nono ele pode ter lá 90, 80 anos atrás, ele nunca deu vinagre no vinho. Isso que ele nunca tomou vinagre. Ele sabia de várias coisas que hoje a gente vê que ele estava certo. A acidez alta, as uvas verdes. Eu comprava as uvas, então não tinha as uvas. No começo o meu irmão não tinha uva, né? Então eu comprava uva. E aí fui fazendo curso, 1, 2, 3, e visitar cantinas e pegar enólogo eu sozinho, peguei um enólogo e disse, eu quero fazer vinhos melhores. Graças a Deus hoje temos vinhos muito bom mesmo. Mas assim, se tu não ter capacidade em cursos e ir atrás das coisas, não funciona. Eu sou Sadi Somacal, nós fizemos a cantina, eu e meu irmão junto. Só que eu comecei a trabalhar aqui desde criança.
E nasci aqui, me criei aqui, só que eu me criei mais com meu avô. Eu ficava junto com ele, que ele estava doente, minha avó também, e eu ficava cuidando dele, ficava junto, na verdade, junto, né? Então eu convivi com ele muitos anos, com ele. E o processo que ele fez da cooperativa, todos esses processos que ele teve na vida dele, ele foi me passando isso aí para mim. Então isso aí a gente sempre não esquece o que o avô, a avó falava, né? Então eu me criei em cima disso aqui, fui agricultor, e daí depois nós tínhamos porcos, como o meu irmão falou, e a gente partiu daí para... Eu construí um parelhado, financiei tudo isso, construí o parelhado, e nesse tempo ali eu me formei eletricista, trabalhei 20 anos como eletricista, muitas pessoas me conhecem, e daí o meu filho deu paralisia cerebral, é uma criança especial, eu não tinha mais como dar continuidade na parte elétrica. Aí eu parti aqui junto com meu irmão, nós criamos essa vinícola, né, registramos ela, porque se não registra fica um produto, é complicado hoje em dia com isso, né? Então é melhor registrar, fica legalizado, fica dentro de todas as normas, né? E sempre que a gente trabalha, a gente tem que se especializar em tudo. A gente tem que investir em cima de cursos para a gente se capacitar. Se a gente não faz isso, a gente para no tempo e a melhor coisa é abandonar. Porque toda hora tu está aprendendo, com pessoas, com cursos, com muita coisa. Então a gente partiu para a vinícola, registramos ela, graças a Deus hoje estamos bem. É difícil, é difícil. Com a pandemia a gente teve problema com baixa venda, agora estamos recuperando, está indo. Vamos ver se a gente agora em diante consegue melhorar mais, mas a gente está sempre trabalhando em cima do quê? De melhoramentos. Né? A minha parte é na parte do parelhal, eu tenho que produzir a uva e deixá-la dentro da cantina. Aí nessa sequência em diante é o meu irmão que manda, é ele que faz, ele é o responsável. Eu sou responsável dos parelhais, mas sempre fazendo o quê? Produzindo qualidade. A gente tem que saber a hora de colocar os adubos, a hora de fazer os tratamentos e a hora da colheita. A hora da colheita não é simplesmente quando a uva está ali, ela está vermelha ou está branca, aquela branca está madura, ela não está madura. Muitas vezes o pessoal tira antes, né? A gente espera até o momento certo. É difícil, é complicado, mas a gente vai levando. E não é bem assim tu deixar lá a uva. Se chove, apodrece e aí tem problema mais sério. Então a gente procura sempre fazendo o quê? Sempre se especializando em cima disso aí para ver a hora certa de tirar. Para aí depois tu vai ter uma continuidade do teu produto. A qualidade do vinho parte desde a brotação do aparelho. Aquela brotação do aparelho em diante, ela é uma sequência. Se você não fizer da quantidade certa até o final, você não vai ter produto de qualidade. Graças a Deus hoje a gente tem um produto, eu acho que é muito bom. Então meu nome é Nelson Macau, eu sou filha do Davi, sobrinha do Sadi, neta do Albino e bisneta do nono Frederico. A minha formação, eu sou psicóloga clínica, fiquei um bom tempo fora na cidade, eu saí com 18 anos para estudar, voltei com 28, hoje eu estou com 31 anos e assumindo o negócio da família. No começo, eu nasci no interior, onde está a vinícola hoje situada, eu me criei, nasci e me criei até meus 14 anos lá, depois, como meu pai falou, a gente saiu, veio para a cidade, meus avós e meu tio continuaram lá, meu tio com dois trabalhos, né, era agricultor e eletricista na época, meu pai fazia vinho aqui na cidade por passatempo, como ele disse, né, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande, e ele tomando amor ainda mais pelo que o nono dele, né, o nono Frederico, deixou. Eu cresci dentro onde que hoje é a vinícola, era um porão da casa, que foi onde o meu bisnono fazia os vinhos. Eu não tive o prazer de conhecer ele, porque ele faleceu 4 anos antes de eu nascer, mas eu dei sequência com o meu pai, com o meu nono, né, o nono Albino, que eles faziam, né, vinho para tomar em casa, e eu cresci no meio disso, né? Então, em época de dezembro a março, era a época da vindima, onde a gente colhia
as uvas que eram no parreiral que o meu bisnono tinha plantado. Então, querendo ou não, eu cresci no meio disso. Depois a gente foi para uma área de suínos e aí eu também participava de todo esse processo. Com 7 anos ajudava meu pai, minha mãe, né, tanto na roça quanto nos chiqueiros, no aviário. E quando eu vim para cá eu senti muita falta, né, porque eu sou uma menina de interior. Então eu vir para cá, para a cidade, foi uma época bem difícil, que foi essa época difícil que me fez ter a profissão que tenho hoje, que é psicóloga. Eu precisei ir para psicologia para entender o que estava acontecendo comigo, mas a gente aprende que não é assim, a gente não é fazendo psicologia, é fazendo terapia. Mas o meu sonho, o meu desejo sempre foi resgatar aquilo que eu tinha deixado com 14 anos. E unir a família novamente, porque como eu digo assim, que é uma empresa familiar, as famílias têm problemas sim, têm dificuldades sim, tem confusão, tem briga, como todas as famílias, né? Que a gente sabe que hoje para a gente ser sucessor dentro da família, ter uma empresa familiar, eu estudava isso na psicologia organizacional, uma empresa familiar é sempre mais difícil de gerir e de lidar. Porque existe uma pessoalidade. Então a gente tem, a Emanuele não é só a sucessora, ela é a filha, ela é a sobrinha, ela é a neta, então tem dificuldade sim. Eu digo assim, tudo vem parte da família aceitar a opinião de todos, né? Então a gente tem que sentar e conversar, cada um fazer a sua parte, como meu tio e meu pai estavam falando hoje, cada um cuida de uma coisa, mas todo mundo decide junto, ninguém decide nada sozinho. Então a vinícola Unità surgiu. Unità no italiano significa união, e era a união de todas as gerações, das que já foram, né, o meu bisnono e o meu nono, enfim, e a geração hoje, que é a terceira geração, que é meu pai e meu tio, e a quarta geração, que somos eu e o Gustavo, né, para dar continuidade no negócio familiar. Então vinícola Unità vem da união da família, de entender que unidos a gente consegue mais. Nisso a gente fez todo o processo da legalização, que não foi um processo fácil. Isso aconteceu no mês de abril, no dia 7 de abril desse ano de 2022, nós tivemos o nosso registro, né, pelo MAPA, e aí nós damos continuidade, né, nos sonhos antigos do meu bisnono e sonhos, né, aí futuros de poder ter um negócio próprio da família. Então a gente criou uma linha família, né? Nós temos os vinhos de mesa e nós temos os vinhos finos, né? Então esses vinhos finos eu quis trazer a minha família representada nos rótulos, né, dos nossos vinhos, que são essa linha, né, que tem uma homenagem ao Nono Frederico, né? Então carrega Nono Frederico, é um vinho terôlego nosso, que faz menção ao ensinamento que ele passou para o meu pai e para o meu tio, e posterior isso, né, hoje meu pai e meu tio passam esse conhecimento para mim. Então a gente quis homenagear o que deu o amor, né, pelo vinho, né? Ele que nos despertou amor por vinificar. Logo depois vem o Malbec nosso, que é o Mondo del Sogno, que é uma homenagem que eu faço ao Gustavo. Gustavo é meu primo, né, então filho do Sadi. Ele tem uma paralisia cerebral e a minha preocupação era poder trazer ele para dentro da vinícola de forma ativa. E a forma que eu encontrei era através de um rótulo para ele, onde ele ia percorrer ali o Brasil, que é o que está acontecendo hoje, e poder estar junto comigo, porque somos eu e ele a quarta geração. E eu queria que ele estivesse ativo dentro da vinícola, do jeito que a gente conseguia. E foi esse Mondo del Sogno e Malbec, que é em homenagem a ele. Depois dele vem o Mamma Maria, que é uma homenagem à minha mãe, mas que também faz menção à minha nona, né, a mãe do Sadi e do Davi, que é as Marias da minha vida, né, eu digo, e elas, a minha mãe o ano passado passou por Covid, então a gente teve... eu perdi meu sogro e na sequência eu estava prestes a perder a minha mãe também. Eu sabia que se ela fosse para uma UTI, pela condição física dela, não voltava. Então eu digo que eu fiz esse rótulo, Mamma Maria, que é um taná, o vinho. Uma porque ela ama o vinho, né? O taná sempre foi o vinho predileto dela, que o meu pai produzia desde antes, né,
de estarmos de forma legalizada, era o vinho que ela mais elogiava do meu pai, e então eu quis homenagear ela, né? Ela quase faleceu, então nós temos aí, eu digo, uma menção, tem um desenho aqui no rótulo que é uma menção à Nossa Senhora do Rosário, que é a nossa padroeira aqui de Serafina, que foi onde eu me agarrei no pior da vida, né? Que eu digo que talvez eu podia perder ela também, né? Então a gente faz uma homenagem pela vida e por todos, né? Pelo meu sogro que eu perdi e por, enfim, todos que passaram pelo ano de 2020, 2021, que foram anos difíceis para todo mundo. Então é uma homenagem para quem conseguiu, eu digo, sair dessa e ter mais uma chance de poder viver. O Fratelli já vem a união, que é um vinho Rebo, né? Que é a união dos irmãos, né? Fratelli no italiano, irmãos, que é a união do meu pai e do meu tio, que eles entenderam que juntos eles podiam mais, né? Que juntos eles conseguiam botar aquele sonho antigo do meu bisnono para acontecer. Então é uma homenagem a eles, né? É um vinho Rebo, uma casta italiana também, e vem dessa força que hoje eles têm, né? Cada um cuidando de uma parte, o meu tio cuidando dos parreirais e o meu pai vinificando, e é onde que a gente consegue botar o sonho da gente na realidade. E o Vêneta, que é um Peverella, um vinho branco, que ele faz uma homenagem, então, à nossa região de Vêneto, onde veio os nossos imigrantes, onde veio o meu tataravô, né? E que é no norte da Itália. Então é a uva Peverella, uma uva branca que vem resgatada agora dos imigrantes italianos, que foi se perdendo aqui no Brasil e agora ela está sendo resgatada aqui no Rio Grande do Sul principalmente. Então faz uma homenagem às nossas origens, da onde a gente veio. E aí temos a linha de vinhos de mesa, né? Que é o Bordeaux, Isabel, que são os vinhos que a gente aprendeu, onde que tudo começou. A gente brinca e diz que é o vinho que paga as contas, né? O vinho que é no nosso dia a dia e que faz a gente poder, né, ter aquela entrada de dinheiro para poder sonhar um pouquinho mais alto, poder ter outros produtos, né, de uma linha mais premium que a gente fala, mas que a gente tá, eu digo assim, aos poucos melhorando. E como meu pai falou, né, sem cursos a gente não faz nada, né? Sem ter os enólogos, a equipe junto trabalhando, nada acontece. Eu sou hoje, né, eu atuo como psicóloga e atuo na vinícola para conseguir aprender tudo isso. O que acontece? Para mim entrar para o mundo do vinho é como um professor meu diz, a gente tem a porta de entrada e nunca mais tem a porta de saída, porque a gente se apaixona mesmo pelo mundo do vinho. Hoje eu faço um curso de sommelier, vou me formar agora em fevereiro, onde a gente busca, né, saber apreciar um vinho e poder passar para o nosso cliente o que nós temos hoje dentro da vinícola. Agora em dezembro nós temos outros lançamentos, né, de vinhos e espumantes, e são os sonhos, eu digo, da família. Eu digo os vinhos, alguns vinhos aí, os espumantes, é muito o meu desejo e que o pai e o meu tio assumem junto, né? Mas para ser sucessor de alguma coisa, a gente tem que respeitar também os nossos, né, o pessoal que é mais velho da gente, né? Então, eu falo que eu aprendi muito, eu fico, né, eu digo assim, tô junto com eles, como meu pai disse, eu sou o braço direito, eu não me vejo assim, eu acho que a gente se ajuda muito, mas eu tive que aprender a escutá-los muito, né, do jeito que eles se comunicam, né, que às vezes não é o jeito mais bonito, né, aquela coisa que a gente diz, né, às vezes a gente quer uma coisa, eles querem outra, e pra gente fazer com que eles entendam que a modernidade tá aí, que a gente tem que ter um vinho fino de mesa, que a gente tem que ter um vinho, né, mais elaborado, às vezes é uma longa trajetória, mas a gente não pode desistir dos pais da gente. Eu sempre falo que às vezes a gente não quer ouvi-los, mas a gente precisa escutar o que eles estão nos dizendo, né? Então, é uma união. Eu falo que o meu pai e o meu tio é meu Dindo, eles são os dois pais que eu tenho na vida, né? Então, eu respeito eles e aprendo muito com eles. Então, eu faço a parte que eles acham difícil e aprendo com prazer a parte que eles dizem que, né, é mais simples, mas que na minha opinião é a mais difícil, né? Que é vinificar, colher, cuidar da parreira lá e para poder ter um bom vinho hoje na garrafa.